Oi, gente, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma parte da história da minha vida que eu nunca fui muito aberta a falar sobre isso, só que eu sinto que recentemente eu me resolvi em relação a esse assunto, então eu me sinto confortável de compartilhar isso com vocês. Não vou compartilhar só por compartilhar, mas eu vou compartilhar porque eu acho que de alguma forma esse conteúdo pode ser útil para alguém que se identifique. E ao longo do vídeo também eu vou falando algumas coisas que eu fui aprendendo durante todo esse processo e que talvez possa ajudar alguém de alguma forma. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, é um vídeo que eu vou contando e vou falando que eu vou lembrando, só que não tem roteiro. Bom, eu acho que muitas pessoas, primeira coisa, né, muitas pessoas no Brasil passam por isso, crescem sem o genitor. E por muito tempo, principalmente quando eu era criança, assim, mais novinha, eu sentia que eu agora percebo, né, que eu tinha uma atitude eu tentava não ligar para aquela situação de estar distante do genitor. Só que eu percebi quando eu fui ficando adulta que essa distância, essa ausência, por mais que eu tentasse não ligar, na verdade trouxe consequências negativas para minha vida e que infelizmente me afetaram e eu inclusive acho que ainda me afetam. Isso eu percebi quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e comecei a pesquisar sobre alguns psicólogos que falavam sobre o tema no YouTube, principalmente. E aí que eu passei a me identificar com muitas coisas que era falado nos vídeos, principalmente assim, consequências negativas da ausência paterna. E eu sinto até que, por um lado, eu fiquei assim, meio que indignada, um pouco de não acredito que muitas coisas eu me identifico e que pode estar relacionado com essa ausência e que afeta, inclusive, no meu eu de agora. Eu fiz terapia por um tempo, mas nunca foi sobre esse assunto. Inclusive, esse era um assunto que eu nunca trazia para as sessões. E nunca foi uma pauta, sabe? Apesar de eu falar, né, que eu não trazia essa pauta pra terapia, eram outras coisas que eu falava. Eu lembro que teve uma vez que eu conversei, sim, sobre isso com a minha psicóloga, mas não era nada muito profundo. E eu lembro dela falando que, assim, pra eu me resolver, que em determinado momento a minha maior preocupação era me resolver comigo mesma. Então eu percebi que algumas características minhas podiam estar relacionadas com essa ausência. Por exemplo, uma sensação de insegurança em arriscar na vida, insegurança em arriscar até na área profissional. Não tinha muito essa coragem de arriscar, sabe? E essa é só uma das coisas enfim, que eu me identifiquei com os vídeos dos psicólogos que eu via na internet. Não tô dizendo que é exatamente isso, talvez de fato seja uma questão da minha personalidade, só que várias coisas eu acabei me identificando, então eu cheguei à conclusão por mim mesma, né, não por o profissional, mas que sim, muitas coisas estavam relacionadas a isso. E eu lembro dela falando que não necessariamente eu precisaria conversar com o genitor para resolver isso dentro de mim, que teria a opção de eu resolver isso sozinha. E, sinceramente, essa parte de resolver sozinha foi a parte que sempre me chamou mais atenção, no sentido de quero resolver sozinha, não quero precisar conversar com alguém para resolver isso dentro de mim. Porque chegou um determinado momento que, assim, eu já era adulta, já tinha passado muitos anos da minha vida, e a verdade é que uma pessoa que esteve ausente por tanto tempo, chegar na minha vida quando eu estiver na vida adulta, sabe? Não sei se faria tanto sentido pra mim, mas... E aí por isso que eu pensava que pra mim era melhor resolver isso sozinha, dentro de mim, só pra me sentir bem mesmo, pra eu conseguir seguir a minha vida sem várias das coisas que eu achava que era consequência da ausência. Aqui também eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o porquê que o genitor não esteve presente na minha vida, porque eu era muito novinha, eu não tenho muitas recordações, apesar de eu ter algumas. E o que eu lembro
é que eu ia aos domingos para casa do genitor, né? Porém, depois de um tempo, eu lembro que eu tava arrumada e ele não ia me buscar. Então, aí foi acontecendo um afastamento. Na minha memória é isso. Agora eu sou bem menos, né? Depois da terapia, eu me tornei uma nova pessoa. Por muito tempo, eu sempre fui muito rígida comigo mesma. E sempre tinha muito aquilo de eu preciso ser perfeita em tudo que eu fizer. Não aceitava que eu errasse. E quando eu errava era algo muito pesado pra mim. E, enfim, essas duas coisas que eu falei, né, que eu acredito que estão relacionadas à ausência paterna. Tem outras coisas também, mas se vocês tiverem interesse, procurem aí no YouTube, ausência paterna e suas consequências ou alguma coisa assim, que vai dar pra ter uma ideia um pouco maior. Às vezes a ausência paterna, inclusive, não é nem do pai não estar presente, de fato. Porque tem pais que estão presentes, às vezes moram na mesma casa, só que tem uma distância emocional mesmo. Então, são várias formas de ausência, né? Mas todas elas eu acredito que são prejudiciais. Eu nunca fui de buscar o meu genitor, então nunca fui de procurar e tudo mais, apesar de eu sempre soube onde ele morava, só que eu nunca fui de eu ir atrás, sabe? E por um momento eu também me questionei sobre algumas coisas de, por exemplo, por que que o genitor não me procurava, ou por que que o genitor não decidiu, assim, não sabe nem se eu estou bem, não sabe nem se eu estou me alimentando, sabe? Nunca faltou nada pra mim, sempre tive tudo que eu precisava. E em relação à comida dentro de casa, sabe? Nunca faltou isso. Porém, uma coisa que eu pensava era como que uma pessoa que colocou alguém no mundo consegue se sentir tranquilo, em paz, sem saber se o filho ou a filha está bem. E outra questão também era que eu me perguntava do porquê que... Porque o meu genitor, no caso, tem outros filhos também. E eu me perguntava do porquê que eu, de todos os outros, porquê que só eu fiquei meio que de lado, entende? Isso era uma coisa que me pegava muito, principalmente assim, na minha transição para a fase adulta, que eu comecei a questionar sobre isso, que essas coisas começaram a vir, sabe? São coisas que eu acredito que já existiam dentro de mim, só que talvez uma forma até do meu cérebro tentar me proteger, né? Isso não vinha muito de forma consciente. Porque é complicado quando a gente tem um assunto pendente, né? Várias coisas acontecem ao longo da vida, tem várias situações. Tem situações que são ruins, só que não ficam pendentes na nossa vida, vamos dizer assim, que a gente segue. Pra mim, o problema é quando uma situação fica pendente, quando algo fica mal resolvido, sabe? Algumas coisas também que aconteciam, que eu percebi, é que sempre que aparecia vídeo de pai presente, sabe esses vídeos muito fofos do Instagram, que mostra apoio, mostra amor. Então, sempre que apareciam esses vídeos, pra mim, era muito emocionante. Então, eu chorava, ficava emocionada. Eu me incomodava, talvez, um pouco de não vivenciar aquilo, sabe? De não ter tido a oportunidade de vivenciar aquilo. Eu lembro também que teve uma vez que aconteceu uma determinada coisa na minha vida que eu levei pra terapia, mas minha antiga psicóloga falou sobre a importância de eu pensar nas pessoas que eu fosse me relacionar amorosamente, quem eu fosse escolher como parceiro, pra ver se seria uma pessoa que, caso acontecesse alguma coisa, se seria um pai presente. E aquilo eu sinto que foi uma mudança muito grande, assim. Depois dela ter falado aquilo, sabe, foi um momento que eu comecei a refletir que, tá, eu tenho que ser muito consciente nas minhas escolhas, porque eu não quero que o meu filho ou minha filha passe por uma ausência paterna. Isso porque, gente, nessa época, eu nem queria ser mãe. Eu dizia que eu não queria ter filho. Só que a gente sabe que pode acontecer, mesmo que a pessoa se cuide muito, pode acontecer. Por isso eu comecei a pensar sobre a importância de
ter um parceiro na minha vida, que eu escolhesse um parceiro que não fosse apenas um ótimo parceiro, mas que eu visse também um ótimo pai. E eu lembro que essa época eu tava, inclusive, conhecendo o meu atual noivo. Ah, tô ficando emocionada. Tá tudo bem, tá, gente? Só que às vezes eu me emociono mesmo, mas... Enfim, eu tava conhecendo o meu atual noivo. E ele, desde sempre, ele demonstrou pra mim que ele tinha vontade de formar uma família. E ele sempre se mostrou assim, que seria um ótimo pai, sabe? Que era o sonho da vida dele. E depois de um tempo, quando a gente tava próximo de começar a namorar, eu até expliquei pra ele que assim, nossa, eu não quero ser mãe. Pra ele refletir se realmente ele queria ficar comigo, porque o formar família, eu não estava disposta. Só que tudo mudou, né? Vai fazer 3 anos que nós estamos juntos. E hoje em dia eu sim quero ser mãe. Inclusive temos até o nome da nossa filha. Enfim, muita coisa mudou. Hoje em dia eu tenho muita vontade de ser mãe. A partir desse momento, né, de reflexão, a decisão do meu próximo parceiro fosse um pai bom. E de todas as pessoas, todos os homens que eu já conheci até hoje, de todos, pra mim, ele é a pessoa, e eu digo todos não só em questão de relacionamento, eu digo todos da vida que eu conheci, sabe? Ele, pra mim, é a pessoa que seria mais preparada pra ser um ótimo pai. Eu sinto que, apesar dos pontos negativos do distanciamento do genitor, teve esse ponto que foi realmente um momento de reflexão que eu tive muito grande. E, gente, assim, recentemente aconteceu umas coisas, eu não sei como vocês são, mas por um tempo eu era muito assim, de conexões, no sentido de, às vezes acontecem algumas coisas que parece que tá tudo muito interligado, né? Parece que é uma mensagem do universo pra gente seguir determinado caminho. Não sei se, com certeza já deve ter acontecido alguma coisa com vocês que parece coincidência, mas é coincidência demais pra ser só coincidência. E eu sempre fui muito disso, de ver as coincidências e acreditar que são conexões ou que são alguma forma de mensagem pra eu fazer determinada coisa, né? Às vezes como uma confirmação de algo que eu estou pensando, enfim. Mas isso vai da crença de cada um, né? E recentemente, esse ano ainda, aconteceu uma série de coisas que me fizeram mandar mensagem. Bom, igual eu falei, apesar de eu não ser a pessoa que procurava conversar, teve um determinado momento que a gente conversou na internet e que a gente passou a ter o WhatsApp um do outro. A partir disso, tiveram alguns momentos que eu mandei mensagem para conversar, então, de certa forma, eu procurei ter um contato, mesmo que só momentâneo, mesmo que só naquele momento da conversa, só que a gente nunca se encontrou pessoalmente. E nunca tivemos também conversas muito profundas. Eu lembro que quando eu era um pouco mais nova, mas aí eu era um pouco mais nova do que eu sou agora, mas eu já tava grande já, que o genitor até me mandou uma mensagem. E, gente, eu tô falando nesse vídeo, né, genitor, talvez possa parecer até meio estranho, mas, sei lá, eu me sinto mais confortável falando dessa forma, que no caso, uma das pessoas que me colocou no mundo, né, mas pra mim a palavra pai tem um peso muito grande, assim, sabe? Eu prefiro não falar pai, porque pra mim pai é sobre presença, é sobre estar ali sempre. Ser somente um pai biológico, pra mim, não quer dizer pai. Por isso que eu falo genitor, né? Genitor ou genitora é sempre genitor ou genitora, mas se vai ser de fato pai ou mãe, aí depende. Aí, continuando, né? Aconteceu uma série de situações que eu achei estranho, assim. Começou com uma reportagem. Apareceu pra mim uma sugestão de reportagem. Eu não lembro, gente, se eu tava pensando sobre isso. Não lembro exatamente. Que era sobre uma mãe que não sabia que seu filho tinha sido trocado na maternidade. E ela descobriu isso só depois que ele já era adulto. E depois de adulto,
ela procurou ele, encontrou ele, queria uma aproximação, só que o filho não queria se aproximar. Aquela reportagem me tocou muito, porque deu pra ver o sofrimento da mãe, sabe? E que ela tava lutando ainda, mesmo o filho falando que não queria a proximidade, ela tava ainda com a esperança de que em algum momento ele quisesse se aproximar, quisesse conhecer ela e tudo mais. Não sei por qual motivo aquela reportagem tocou em mim de uma forma diferente, começou a me fazer refletir sobre várias coisas da minha própria vida. E nessa mesma semana, também aconteceu uma outra coisa que me fez pensar que as coisas estavam interligadas. E eu já estava muito pensativa depois dessa reportagem, e aí depois desse segundo evento que aconteceu, eu fiquei pensando assim, nossa, poxa vida, será que eu não deveria mandar uma mensagem? Será que eu não deveria buscar também? Porque eu falei, né, que a gente tinha trocado o WhatsApp, a gente tinha o WhatsApp um do outro, só que quando ele veio me mandar mensagem online pela primeira vez, eu não fui muito aberta, eu não fui muito receptiva, no sentido de ele demonstrou que queria conversar comigo sobre as coisas que aconteceram e que talvez a gente tivesse coisa pra conversar, só que eu não estava aberta a isso. Eu ainda estava naquela fase de estar muito fechada, sabe? E de pensar que aquilo tudo não me afetava tanto. E aí, depois de acontecer essas coisas, esses eventos que pareciam coincidências, porque, gente, eu vou ser bem sincera, o medo que eu comecei a ter foi de que eu me sentisse culpada por não ter sido tão receptiva para conversar sobre o passado, sobre tudo que aconteceu. Então, eu comecei a ficar com medo de, em algum momento da minha vida, eu me sentir culpada por não ter sido tão receptiva no passado, quando a pessoa demonstrou interesse em conversar comigo sobre coisas que tinham acontecido, né? E aí, por conta disso, por conta desse medo de algum dia eu me sentir culpada, eu pensei que talvez valesse a pena eu mandar uma mensagem e conversar pela primeira vez. Eu pensei na possibilidade de convidar o meu genitor pra gente sair pra conversar. Assim, qual o objetivo que eu tinha com essa conversa? Sinceramente, eu não sei o que iria ter de conversa. Uma coisa eu sabia, eu não queria chegar pra falar, vamos dizer assim, pra resolver as coisas do passado. Não era essa a minha intenção. Gente, o sol tá se pondo. Eu já falei aqui, eu acho, né, uma vez que... Bom, o sol se põe aqui na nossa frente, gente. Todos os dias consegue ver o sol se põe, é a coisa mais linda. O único ponto negativo é o calor, né? Que minha cidade já é bem quente, aí o sol da tarde bater aqui fica bem quente. Só que é lindo, gente. É lindo. Mas, continuando, eu pensava em, sei lá, ter uma conversa normal, sabe? Não tinha muita pretensão de entrar em assuntos muito profundos. Porque, como eu disse, eu não sei se eu queria tanto resgatar o que já tinha acontecido, porque eu sentia que aquilo ainda mexia comigo, de certa forma. Eu sentia que... nem sei se eu tava preparada pra falar, sabe? Sobre o que aconteceu, então eu nem queria muito isso. Mandei mensagem e eu tava, assim, meio que determinada, sabe? A convidar o genitor pra gente ter uma conversa pessoalmente. E eu lembro que eu até conversei com o meu noivo sobre isso. E conversei com mais pessoas, amigos meus, falando, né, o que eu estava sentindo, que eu tava, assim, em dúvida, só que eu tava querendo mandar mensagem pra conversar. E aí me aconselharam a mandar mensagem com base na experiência própria da vida deles. Eles achavam que valia a pena eu não ficar deixando pra depois, já tentar conversar logo. No primeiro momento eu sinto que até que a pessoa foi receptiva, só que eu não falei pra gente conversar logo no primeiro dia que eu mandei mensagem. Esperei um pouco, sabe? Só que teve um determinado dia que eu mandei mensagem e eu não senti que a pessoa foi tão receptiva assim. Senti que a pessoa foi muito fria e que não estava tão interessada. Pela forma de responder, né, gente? Às vezes a gente acha que a pessoa não tá interessada, mas às vezes é coisa da nossa cabeça. Só que tem outros momentos que dá pra perceber que a pessoa não tá interessada e que não é coisa da nossa cabeça. Tem vezes que dá pra perceber.
E eu até conversei com o meu noivo, né, pedindo a opinião dele, mostrei, falei assim, será que realmente tá parecendo muito desinteresse? Será que realmente é? E, enfim, decidi no final das contas deixar isso pra lá. Não, ou seja, não conversei, não convidei pra encontrar pessoalmente. E tudo continuou como sempre foi. Nada mudou, na verdade. A não ser dentro de mim, que foi uma grande mudança. Eu fiquei até grata por essa mudança em mim. O fato de eu ter sentido que a pessoa não estava tão interessada em conversar comigo me livrou do sentimento, me livrou dessa pendência, sabe? Me livrou do medo de em algum momento eu me sentir culpada de não procurar. Esse tipo de coisa às vezes acontece quando a gente não tá bem resolvido com alguma pessoa. Acontece às vezes, né, de, sei lá, brigou, não tá bem resolvido, só que aquilo fica magoando dentro, e aí fica naquela de, será que conversa, será que não conversa? E às vezes, vale a pena ir conversar, sabe? Igual eu disse, tem situações que não necessariamente precisa conversar, que dá pra gente resolver dentro da gente. Só que tem situações que talvez valha a pena conversar. E essa situação, pra mim, em específico, valeu a pena conversar, porque me livrou de um peso. Me livrou do peso de, será que eu estava errada em não me mostrar tão disponível? Será que talvez eu tenha sido culpada de alguma forma por essa distância? Enfim, me livrou disso, sabe? Me livrou de um peso futuro também. Eu sei que no futuro eu não vou me sentir culpada por não ter ido procurar, porque eu sei que eu procurei e eu não me senti bem recepcionada. Aí eu fiquei até pensativa, né? Nossa, mas por que aconteceu uma sequência de coisas naquela semana que me fez pensar em mandar mensagem, se no final das contas não ia dar em nada? Mas na verdade deu. Na verdade me livrou disso dentro de mim, sabe? Eu sinto que hoje em dia eu sou em paz em relação a esse assunto. Eu sinto que esse assunto não é uma pendência pra mim. Inclusive, não tenho vontade de reaproximação, né? Porque até quando eu tava indo conversar, eu percebi que em alguns momentos eu tava ficando ansiosa. E aí, quando eu comecei a sentir ansiedade, assim, eu comecei a ficar um pouco incomodada e pensei que talvez fosse melhor deixar essa situação de lado mesmo. Claro que ainda a questão de, igual eu disse, né, se eu vejo vídeos de relação pai e filho, às vezes eu me sinto emocionada. Só que eu não sinto tristeza pelo que eu não vivi, sabe? Eu me sinto emocionada pela cena em si, quando a gente vê algo que toca nosso coração, a gente fala, nossa, que lindo. É nesse sentido. Mas eu sinto que realmente isso não me machuca mais. É isso. É todos aqueles questionamentos que eu tinha do porquê dessa distância, por que não procurava saber como que eu estava, né? E por que eu fui uma filha que a pessoa decidiu estar longe. Então, todos esses questionamentos, eu sinto que saíram do meu coração e que eu fiquei muito leve em relação a isso. Então, às vezes, o fato da gente ir conversar com alguém não quer dizer que a gente vai resolver essa situação com a pessoa, mas às vezes vai resolver essa situação com a gente. Mesmo que não tenha tido nenhuma conversa profunda com a pessoa. Mas às vezes ter um novo olhar sobre a situação, às vezes só de ver como a pessoa reage, tira um peso de dentro da gente, entende? Vou dar outro exemplo. Eu acabei me afastando de uma amizade e aquilo me machucava muito, da minha época de escola. E era uma pessoa que eu amava demais ela, gente, sério. Tinha um carinho enorme por ela. E quando eu percebi que a gente se afastou muito e que tava naquele afastamento de parece que não tem mais volta a amizade, sabe? Eu me sentia muito triste. E quando eu falava sobre isso, eu chorava. Era algo que me doía, que me machucava. E sempre que quando eu via fotos dessa pessoa com as novas amizades dela, da faculdade, enfim, aquilo também me machucava, porque eu queria estar próxima da pessoa. Só que a gente já tinha se afastado de tal forma que
essa proximidade já não era mais possível. Era até estranho, sabe? Um pouco de mensagem que a gente trocava era estranho quando a gente trocava, que era, sei lá, em épocas de aniversário. E eu lembro que teve uma vez que eu decidi mandar mensagem, que eu percebi que aquilo tava pendente dentro de mim, que eu não tava com aquilo resolvido, que aquilo me machucava, e eu resolvi mandar mensagem pra conversar normal mesmo, não cobrando nada, só falar normal, e aí, como você tá, como tá sendo a faculdade e tudo mais. Eu fui muito bem recebida com as mensagens, a pessoa interagiu super bem comigo, foi super simpática, puxava assunto também, continuava o assunto, sabe? Enfim, e aquilo eu sinto também que trouxe um alívio pro meu coração. Então, essa situação dessa amizade já não me machuca mais como antes. Claro que a amizade em específico eu gostaria de ter, seria legal se eu ainda tivesse? Sim, pra mim seria. Só que não me machuca, não é mais pendente pra mim, entende? Porque teve uma época que eu lembrava, que eu ficava triste, às vezes um dia aleatório eu lembrava da situação, que eu tava distante dessa amiga, e eu ficava triste, sabe? Isso mudava o meu humor. Só que quando eu conversei e eu senti que pra pessoa tava tudo bem, que ela não tava me ignorando, não tava me evitando, eu fiquei ok, sabe? Por mais que eu percebesse que a gente não ia reestabelecer a nossa amizade ali naquele momento, eu fiquei com o coração em paz. Então, às vezes, gente, algumas coisas acontecem que resolve dentro da gente. Resolver uma situação não necessariamente é ter um vínculo reestabelecido, não necessariamente é tentar reaver o que aconteceu, porque isso é impossível, né? O que passou, passou, o tempo que foi perdido jamais é recuperado. Ou algumas reflexões, às vezes a gente nem precisa conversar com a pessoa, mas algumas reflexões que a gente tem servem para fazer com que a gente resolva algo dentro da gente e que a gente fique em paz em relação a isso. Uma outra coisa que eu quero falar também, que eu lembro que uma das épocas que eu fiquei em paz em relação a esse assunto foi quando eu tava conhecendo mais sobre Deus. E quando eu comecei a entender que Deus era nosso Pai. E aí eu pensava que, nossa, Deus é o meu Pai. Então eu senti isso paterno, sabe? E eu lembro que era uma época que eu tava buscando muita proximidade com Deus. E, enfim, foi um momento de aconchego, vamos dizer assim. E é isso, gente. Acabei compartilhando um pouco sobre a minha história, né? A gente merece viver tranquilo, em paz e sem pendências. Então, talvez se você estiver passando por uma situação assim que você sente que tá pendente, pode ser também que vale a pena procurar algum psicólogo para conversar sobre isso. A abordagem que eu fazia era a terapia cognitivo-comportamental, eu gostava bastante dessa abordagem, vi bastante diferença na minha vida. E é isso, gente, compartilhei com vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém de alguma forma. E se vocês quiserem compartilhar também sobre a experiência de vocês, aqui nos comentários, fiquem à vontade. Às vezes eu trago algum assunto que é mais profundo. Ultimamente eu tava trazendo mais vlog, viagens e tudo mais, só que de vez em quando eu sinto vontade de trazer algum assunto que é mais profundo. O foco não é contar em específico a minha história, mas sim tentar passar uma mensagem que talvez seja útil de alguma forma para vocês. Espero que tenha sido para alguém. Se tiver sido útil para uma pessoa, já vai estar bom. É isso, gente. Até a próxima. Beijo!